Um bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. É um prazer te receber aqui no canal do YouTube da Metodista em Colatina. Nós estamos aqui para mais um encontro da nossa escola dominical online. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu coração, em todo o tempo. Não sei se você vai assistir na hora da emissão, às 9 da manhã, ou de tarde, de noite, seja qual for o tempo. Deus está sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe ricamente a sua casa. Nós vamos invocar o nome do Senhor em oração, porque todas as vezes que estudamos a palavra do Senhor, nós precisamos da presença do Espírito Santo nos auxiliando. Falemos então com o Deus vivo. Senhor Deus e bendito Pai, nós te damos graças por essa oportunidade, Pai, ainda que online, de estarmos reunidos na Tua santa presença para estudar a Tua poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos discernimento, Senhor, Pai, para que o entendimento da mente seja também, ó Deus, recebido no coração e na alma, e a nossa aprendizagem vire prática da Tua palavra. Esse é o nosso desejo. Queremos ser praticantes da palavra do Senhor. Nos ajuda, Pai, auxilia-nos com a presença do Teu Espírito Santo. Nós oramos em gratidão, nós oramos, Pai, invocando o Teu poder, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos e irmãs, nós temos tratado do tema há poder nas suas palavras. E nos encontros anteriores, dentro desse tema, nós abordamos algumas vertentes. Primeiro, este órgão tão poderoso, a boca. Depois, nós estudamos palavras ao vento, entendendo que uma vez a palavra saindo da nossa boca, nós perdemos o controle dela. Às vezes a intenção era uma, mas quem ouve é que vai dar sentido às palavras que saem da nossa boca. Por isso é importante termos em perspectiva aquilo que temos falado. No segundo encontro, nós tratamos do ponto 3, não é? Implicações espirituais das palavras que nós falamos. Então, se há poder nas palavras, há autoridade para construir, para destruir, para alegrar, para entristecer, e nós já tratamos então da autoridade que há nas palavras. Hoje, no nosso terceiro encontro, nós vamos tratar da criação que foi operada pela palavra de Deus. Deus criou tudo que existe através da sua palavra, e no ponto 5 nós vamos tratar, trazendo à existência o que ainda não existe, pelo poder da palavra também. Então vem comigo, meu irmão, minha irmã, nessa jornada de entendimento, porque realmente a palavra a nossa fala, são desses instrumentos poderosíssimos que nós temos como seres humanos, mas estamos aprendendo à luz das Escrituras que é preciso ter entendimento a respeito disso. Então, vamos lá, vamos ao estudo desta manhã. A criação foi operada pela palavra de Deus. Na história bíblica, nós percebemos o fator determinante da palavra nos planos e nas ações de Deus. Em todo o tempo, nas Escrituras, quando Deus está se movendo na construção de algo, quando Deus está se movendo na direção do seu povo escolhido, quando Deus se moveu encarnado na pessoa do seu Filho, a palavra sempre esteve no centro das ações de Deus. Então, nós vamos ver isto acontecendo hoje. Olha, o Emanuel. Então, um dos momentos mais decisivos de Deus na história com o seu povo é a vinda, a encarnação do primogênito, do Filho de Deus, o Senhor Jesus encarnado. O Emanuel, em João capítulo 1, os versículos 1, o 3 e o 14, eu os condensei aqui nessa frase que você está acompanhando aí na sua tela. O verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e o verbo se fez carne
e habitou entre nós. Veja que o evangelista João resume a vinda, o ministério, a ação do Senhor Jesus através desta visão quase que filosófica. Vale destacar que João, que escreveu o Evangelho, na verdade foi uma escola de discípulos que tinha uma influência helênica muito grande. Então o Evangelho de João sempre lança a mão de fortes elementos da literatura grega, como luz, a vida, e portanto, a gente percebe uma diferença muito grande na apresentação do Senhor Jesus em Mateus, que é um judeu escrevendo para judeus. E como é que ele começa o Evangelho? Falando da genealogia do Senhor Jesus. A preocupação dele é aproximar Jesus de Davi, dos personagens bíblicos do Antigo Testamento. Por quê? Porque Mateus está escrevendo o seu livro para os judeus. O evangelista João não, ele está escrevendo o seu livro mais para a comunidade helênica, para os cristãos de fala grega. E isto é muito interessante, porque a sua introdução é quase uma expressão filosófica, né? No princípio era o verbo, e o verbo esteve conosco, e o verbo era Deus, não é? Muito lindo isso. Olha, então continuando, olha só o que diz o texto. Então percebemos que João afirma que Jesus era o verbo de Deus. O que é? O verbo, nós podemos resumir gramaticalmente que o verbo é a palavra que entra em ação. Jesus era o poder de Deus entrando em ação, encarnado, uma coisa muito linda, um discernimento lindo, não é? O que Jesus diz lá em João, no capítulo 15, o versículo 3? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Então perceba que as palavras que Cristo entregou para nós, são palavras que vieram direto do trono. Um discípulo de Cristo não vai se identificar com Cristo só na sua ação, na sua prática religiosa, mas sobretudo um discípulo, uma discípula de Cristo vai se identificar com o Mestre, com as palavras que o Mestre usava. São as palavras que nós vamos usar também: perdão, amor, bondade, paciência, domínio próprio, confronto daquilo que não é plano de Deus, porque Jesus era sereno e calmo, mas quando os planos de Deus estavam sendo confrontados pelo ser humano, ele guerreava, ele era firme, ele entrou no templo, jogou a mesa dos cambistas. Por quê? Porque o templo estava sendo utilizado de forma equivocada. Então, nossa maior identificação com o Mestre não é o tipo de roupa que Jesus vestia, não é o corte de cabelo que ele tinha, não é? A nossa maior identificação com o Mestre se dá pelas palavras que ele falou e que nós falamos também, meu irmão. Então, se nós temos a palavra e se ela permanece em nós, ele prometeu, nós vamos pedir o que quiser e isso será concedido para a glória do Filho de Deus. Olha que coisa linda, olha como nós percebemos que a palavra ganha todo o poder, toda a autoridade. Então, dentro dessa perspectiva da criação que foi operada pela palavra de Deus, entramos exatamente no tema da criação, que está em Gênesis, no capítulo 1, os versículos de 1 a 3. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Houve luz. Então, esse versículo 3 é só uma introdução de como Deus criou a luz. Como que Deus criou a luz? Deus proclamou com a boca: haja luz. E a luz aconteceu. Então, claramente nós percebemos que a criação foi toda construída com o poder da palavra que saía da boca do Senhor Jesus, não é? Então, olha aí
A terra sem forma e vazia, nós podemos dizer que é o caos estabelecido. Imagina um lugar que não tem forma, que não tem movimento, que está vazia, não tem vida. Isto é o sinônimo de quê? De caos, ausência de vida, ausência de ordem, não é? Diante disto, Deus não usou as palavras para descrever o que ele estava vendo. As coisas estão ruins por aqui, hein? Olha, não tem movimento, não tem cor, não tem vida. Não. Diante do caos estabelecido, Deus usou o poder da sua palavra para transformar aquela situação. Meu irmão, minha irmã, aqui já vem um grande exemplo para nós. Sabe que, humanamente falando, é muito comum que, ao vermos uma situação difícil, a gente descreva ela do ponto de vista humano. Como é? Estou vendo um acidente, uma colisão de 2 carros, os carros estão acabados, eu já vejo, pessoas feridas. Então, via de regra, humanamente falando, nós descrevemos aquilo que nós vemos. Mas quando nós vemos a cena da criação com mais cuidado, Deus estava vendo um caos, não havia nada. Ele não foi descrever o que ele estava vendo, ele foi criar o que precisava ser feito. Então, isto nos dá uma grande lição. Quando nós vermos uma cena ruim, uma imagem, contrária, nós precisamos, no mínimo, repreender aquilo em espírito. Talvez seja um contexto que não caiba que a gente fale palavras para pessoas que estão do nosso lado, que não confessam a nossa fé, pessoas das quais não há identificação conosco, mas nós precisamos repreender. Não, Deus, isso não é de Deus, essa cena não é o plano de Deus, eu me levanto contra isso. Você está entendendo, meu irmão? Por quê? Porque quando usamos as palavras para liberar, poder de Deus, para liberar plano de Deus, as nossas palavras são carregadas da glória celeste. Lembre-se do que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É muito lindo, é muito poderoso isso e tem tudo a ver com o tema do nosso estudo. Vamos adiante. Então, uma analogia. Essa analogia foi um texto que veio muito a calhar, que o nosso irmão Jadir botou lá no grupo dos homens e mandou também pessoalmente para mim, não sei quantos tiveram contato com isso, mas olha como se encaixa naquilo que nós estamos tratando. O que é essa analogia? É quase que um poema inspirado nas Escrituras. Diz assim: quando Deus quis criar os peixes, ele falou com o mar, né? Disse Deus às águas, haja separação. Disse Deus à terra, fique retida a água. Então Deus conversou com aquilo que ele estava criando. Então, poeticamente, o autor está dizendo: quando Deus quis criar peixes, ele falou com o mar. Quando Deus quis criar árvores, falou com a terra. Quando Deus quis criar o homem, o ser humano, ele voltou-se para si mesmo. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Olha que coisa fantástica, olha que leitura nesse poema tão interessante, não é? Porque quando Deus quis criar o ápice da sua criação, que era o ser humano, os homens, as mulheres, Deus não foi falar com a terra, com um montinho de pó que ele ajuntou. Deus falou com o primogênito, Deus falou com o Espírito que já pairava sobre as águas, né? Façamos o homem. Então, é um diálogo coletivo da Santíssima Trindade que está ali reunida na criação mais poderosa que Deus criou nos 7 primeiros dias da história da humanidade e do universo, que é a criação do ser humano. Essa semana mesmo nós fizemos uma reflexão na terça-feira, na live, com o Salmo 8 de Davi, aonde Davi fala sobre a criação, né, irmãos? É um salmo muito lindo. Se você não ouviu a reflexão na terça,
Pegue lá o Salmo 8, leia como que Davi, com sensibilidade poética que ele detinha, ele diz: ah, que coisa linda quando contempla as obras da tua criação, as estrelas, não é, os astros nos céus, tudo tão ordenado. E o homem que é esta poeira cósmica, não são essas palavras que Davi utiliza, mas o que Davi quer dizer é o seguinte: o que é o homem à luz de tudo que o Senhor criou, de tantos bichos, de tantos astros, estrelas, sistemas solares, não é? Infinitos. O homem é uma poeirinha cósmica. Mas por que é que o Senhor deu a ele tanta autoridade? Davi usa essa expressão: tu criastes um homem um pouco menor do que o próprio Deus, né? Então, assim, entendendo que ao ser humano Deus deu a autoridade de domínio sobre toda a outra obra criada. Então, Deus não domina a estrela, mas Deus consegue. Desculpa, irmãos, eu me confundi. O homem não domina os astros, mas o homem tira proveito dos astros. Por exemplo, o sol, nós sabemos que o sol é fundamental para a nossa vida na terra, mas o sol também nos mata. Se uma pessoa ficar num lugar quente do planeta, aqui no Brasil, sobre o sol exposta, sem as devidas condições, sem hidratar, ao fim de um dia essa pessoa pode morrer, não é? Mas o homem descobriu como tirar o melhor proveito do sol, do vento, das chuvas, do mar, do poder das águas. O homem descobriu como construir prédios em lugares onde a incidência de terremoto é muito grande. A gente vê aquelas cenas, ficamos abismados, o chão tremendo, os prédios balançando. Mas como aquele prédio está balançando? Pois é, o engenheiro construiu aquele prédio para balançar, porque aí quando dá o terremoto ele não cai, ele não quebra. É assustador, mas o ser humano consegue administrar. Por exemplo, o ser humano não tem domínio sobre as estrelas, sobre a lua, mas o ser humano fez um ônibus espacial que viajou até a lua e já levou não tripulações, mas já levou robôs a Marte, já filmou o solo de Marte. Então perceba, o que Davi pergunta para Deus: Senhor, por que o ser humano é tão importante? Por isso, porque na hora de construir os peixes, Deus conversou com o mar. Na hora de construir as árvores, os bichos da terra, Deus conversou com a terra. Mas quando Deus foi criar o ser humano, Deus conversou consigo mesmo. Façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança o façamos. Então, por isso que o ser humano tem essa capacidade de domínio, de fazer tantas coisas lindas. O problema é que nós, da natureza humana, fazemos muitas coisas ruins também. Por isso, Jesus precisou morrer na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos. Mas você está entendendo que toda a obra criada foi criada através, sabe, da palavra, do poder da palavra, seja conversando com os elementos da natureza, seja Deus falando consigo mesmo na criação do ser humano. Que coisa linda, que maravilha. Então, será que eu adiantei aqui, Tiago? Deixa eu voltar. Sim. Só na analogia, irmãos, então vemos como a criação do ser humano se dá com um diálogo da Trindade. Eu já falei isso, né? É a palavra de Deus dando existência e forma a todo o universo, especialmente ao ser humano, que é o ápice da criação. Essa analogia que eu trouxe para vocês aí, que é quase um poema, né? Ela termina o seguinte: olha que coisa linda. Quando Deus foi criar o peixe, Deus conversou com o mar. Quando Deus foi criar a árvore, Deus conversou com a terra. Mas quando Deus foi criar o ser humano, conversou consigo mesmo. Aí a analogia continua. Se você tirar o peixe do mar, o que vai acontecer, irmão, irmã?
ele vai morrer, é isso mesmo. Se você arrancar uma árvore pequenininha, média, até grande, já vimos forças da natureza arrancando árvores inteiras, né, o que é assustador. Mas se você tirar uma árvore se você tirar uma árvore da terra, ela vai morrer também, não é? Se você tirar as pessoas, os seres humanos, da presença de Deus, o que é que vai acontecer? A pessoa vai morrer também espiritualmente. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Criador. Preste atenção nisso, meu irmão. Que coisa linda. Então, meu irmão, minha irmã, nós ficamos por esse ponto 4 nesse encontro de hoje, aonde percebemos que Deus criou todas as coisas através do poder da sua palavra. A palavra é tão poderosa que constrói, cria coisas. Esta foi a ferramenta que Deus utilizou também. No próximo encontro, nós vamos tratar do ponto 5, trazendo à existência coisas que não existem. Então Deus nos ensina na palavra, o Senhor Jesus nos ensinou que a gente traz à existência quando proclamamos, quando chamamos aquilo que está em acordo com a vontade e com a palavra de Deus. Não perca esse próximo encontro, nós vamos continuar seguindo no estudo de há poder nas suas palavras.